esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra conseguiria alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, prezado ouvinte, tem uma música que a gente canta na igreja que é mais ou menos assim: a minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com amor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. Eu acho que a coisa que nós mais queremos na vida, a vida toda, é poder estar diante de Deus. Eu não tenho palavras para explicar, ninguém tem palavras para explicar a beleza de estar diante de Deus. Tudo que você puder imaginar de bondade, de beleza, de maravilha, Deus é mais. E hoje os 3 discípulos puderam experimentar por alguns instantes a glória de Deus. Mas vamos entender um pouco isso com mais calma. Antes desse evangelho, Jesus havia anunciado aos discípulos uma notícia muito triste. Imagine que o seu melhor amigo fala para você: eu estou condenado à morte e vou morrer brevemente. Aí você pode imaginar a tristeza, o desespero dos discípulos. Jesus tinha falado isso: eu vou a Jerusalém, vou ser morto pela mão dos doutores da lei e escribas, e eles vão me matar.
E os discípulos então viveram, imagine você, coloque no lugar deles, uma espécie de confusão, de depressão, de impotência diante disso. Então Jesus quis dar um presente para os três, os mesmos que depois irão vê-lo na agonia no Jardim das Oliveiras, Pedro, Tiago e João. Chama eles para um momento de oração no alto da montanha. E ali, por alguns instantes, Jesus se revela a toda a sua divindade. E eu imagino que isso foi indescritível. Porque nós também queremos ver Deus. Nós sabemos que Deus é bom. Nós sabemos que Deus é maravilhoso. Mas nós não temos a ideia do que é isso. Deus de repente se ilumina diante de você. E o Evangelho toma o cuidado de dizer que suas roupas ficaram tão brilhantes, tão brancas, que nenhuma lavadeira desse mundo conseguiria tal brancura. Nós estamos falando de Deus. E os discípulos ali então ficam sem palavras. Acho que eu também ficaria, né? Penso que qualquer um ficaria sem palavras. Porque tem hora que as palavras são muito pequenas para expressar certas coisas. E sem saber o que dizer, Pedro disse: Senhor, vamos ficar para sempre aqui? Está tão bom. Quem não ia querer ficar para sempre na intimidade de Deus? Não importa nem se é aqui, ali ou lá. Importa estar com Deus em profunda intimidade. É aquela experiência tão maravilhosa que o tempo foge. Você não tem mais noção de tempo. Você está vivendo um êxtase, coisa que talvez a gente nunca vai experimentar nessa intensidade. Vamos ficar para sempre aqui. E aí presenciam que vem uma nuvem do céu, e da nuvem ainda uma voz que diz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Que bonito, meus irmãos. Nós ainda hoje podemos escutar o que Jesus diz. Talvez a gente nunca vai conseguir ter uma experiência tão maravilhosa como a que esses apóstolos tiveram. Mas fala a verdade, o que mantém a gente de pé são esses momentos. Esses momentos que nós tiramos para Deus, para ficar com Deus, são momentos que sustentam a nossa caminhada. Na quaresma, então, nós deveríamos intensificar esses momentos. Estamos realizando uma penitência coletiva aqui na paróquia durante a quaresma, que é a Via Sacra. Ontem estava tão maravilhoso, tão bonito, ver aquele povo todo caminhando, bem de manhã com o sol nascendo, e refletindo, tentando vivenciar com intensidade os últimos momentos da vida de Jesus, e se identificando com esses momentos. Jesus cai a primeira vez, a segunda vez, Verônica enxuga o rosto de Jesus, Jesus consola as mulheres de Jerusalém, e a gente vai caminhando, pensando e deixando a palavra de Deus entrar dentro do coração da gente. Esses momentos dão forças para a gente viver a vida a semana toda. E eu peço muito a Deus que cada Eucaristia, cada celebração, a gente possa realmente encontrar a doçura
que vem dessa experiência com Deus para aguentar as amarguras do dia a dia. Porque a nossa vida é cheia de desafios, de dificuldades, de tarefas, estresses, preocupações, às vezes tristezas. Onde nós vamos buscar forças para vencer tudo isso, para pular esses obstáculos da vida, a não ser aqui diante de Deus. E aí, depois que passou esse momento de tanto transbordamento, Jesus volta ao seu normal. E de repente, olhando em volta, eles não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles, mas aquele Jesus familiar. Porque na maioria das vezes, Jesus não proporciona para nós uma experiência estonteante, não. Nós podemos ver Jesus também no varejo da existência, no dia a dia da existência, na rotina pesada do dia a dia. Santa Teresa de Ávila dizia: eu vejo Deus entre as panelas da minha cozinha. Nós, de vez em quando, é bom demais você ter essa experiência profunda de Deus. E seria bom se fosse com mais frequência. Mas na maioria das vezes a nossa vida é corrida. Nós temos que relacionar com Deus no dia a dia, sem esse transbordamento todo. Meus irmãos e irmãs, faça a sua parte, busque a Deus, porque sem Ele a nossa vida perde todo o sentido. A gente não vê razões para viver e para lutar, não. É aqui, diante de Deus, diante do altar, na simplicidade da Eucaristia, que nós somos convidados a enxergar o nosso Deus, que se revela de forma tão simples, tão próxima, que às vezes nem é notado e nem é percebido. Que Deus nos abençoe.